Eu tenho 62 anos e quero te contar o milagre que eu esperei por 35 anos. Meu nome é Helena e esta é a história de como me tornei mãe na idade em que a maioria das mulheres já é avó. Mas antes de chegar até aqui, eu passei por momentos muito difíceis e de muita dor. Eu enterrei sonhos, chorei rios de lágrimas, ouvi desista mais vezes do que posso contar. Senti meu corpo me trair, vi portas se fecharem uma atrás da outra. E teve um momento em que eu estava pronta para aceitar que a maternidade simplesmente não seria meu destino. Mas Deus tinha outros planos. E se você está assistindo a este vídeo hoje, talvez seja porque você também tenha um sonho que parece impossível. Um sonho que as pessoas dizem que você deveria abandonar. Um sonho que o tempo está roubando de você. Fique comigo, porque o que eu vou compartilhar com você, nos próximos minutos, pode mudar sua vida. Assim como mudou a minha. Eu sempre soube que seria mãe. Desde criança, eu embalava minhas bonecas como se fossem reais. Cantava canções de ninar. Sonhava com o dia em que teria meus próprios filhos nos braços. Não era apenas um desejo. Era uma certeza que pulsava dentro de mim. Aos 20 anos, eu conheci Ricardo. Ele era tudo que eu imaginava em um companheiro. Nós nos casamos aos 22 e eu tinha certeza absoluta de que logo estaríamos formando nossa família. Vamos esperar um pouco, ele dizia. Precisamos nos estabilizar financeiramente primeiro. Eu concordei. Afinal, tínhamos tempo, não é mesmo? Eu tinha apenas 22 anos, décadas pela frente. 1 ano se passou. 2, 3, 5. Aos 27 anos, finalmente começamos a tentar, e foi aí que descobri que a vida nem sempre segue nossos planos. Mês após mês, o teste de gravidez vinha negativo. Mês após mês, meu coração se partia um pouco mais. Talvez seja estresse, diziam. Relaxe e vai acontecer naturalmente. Mas não acontecia. Aos 29 anos, finalmente, 2 linhas no teste. Eu estava grávida. Nunca vou esquecer a explosão de alegria que senti naquele momento. Eu corri para o quarto, acordei o Ricardo gritando, chorando de felicidade. Nós pulamos, abraçamos, rimos, choramos. Era real. Estava acontecendo. Eu já tinha escolhido o nome. Miguel, se fosse menino. Júlia, se fosse menina. 6 semanas depois, comecei a sangrar. Aborto espontâneo, disse o médico com aquela voz técnica distante, como se estivesse me dizendo que eu tinha uma gripe. É mais comum do que você pensa. Vocês podem tentar novamente em alguns meses. Mas não era comum para mim. Era meu bebê. Era meu Miguel ou minha Júlia que eu acabara de perder. Ricardo tentou ser forte. Vamos tentar de novo, ele dizia, mas eu via a dor nos olhos dele também. Tentamos novamente. Engravidei aos 31. Perdi aos 2 meses. Engravidei aos 32. Perdi aos 3 meses. Cada perda era uma facada no coração. Cada perda matava um pedaço de mim. Talvez vocês devessem considerar adoção, sugeriram amigos bem intencionados. Vocês já têm um ao outro. Isso não é suficiente? Diziam outros. Não. Não era suficiente. Não quando você sente no seu âmago que foi feita para ser mãe. Aos 34 anos, depois da 5ª perda, Ricardo se sentou comigo e disse as palavras que destruíram meu casamento. Helena, eu não aguento mais. Não aguento ver você sofrer. Não aguento sofrer. Eu acho que precisamos aceitar que isso não vai acontecer para nós. Não, eu implorei. Só mais uma vez, por favor. Mas ele estava decidido. E 6 meses depois, estava decidido sobre outra coisa também. Ele queria o divórcio. Aos 35 anos, eu estava sozinha, sem marido, sem filhos, sem esperança. Os anos seguintes foram um borrão de dor e tentativas de reconstrução. Eu me joguei no trabalho, construí uma carreira sólida, comprei minha própria casa. Por fora, eu parecia forte, independente, realizada. Por dentro, havia um vazio que nada preenchia.
Aos 40 anos conheci Paulo. Ele era gentil, paciente e, mais importante, ele também queria ter filhos. Ainda dá tempo, ele dizia, segurando minha mão. Muitas mulheres têm filhos aos 40 hoje em dia. Nós nos casamos rapidamente e imediatamente começamos a tentar, mas meu corpo não estava mais cooperando como antes. Ciclos irregulares, hormônios desregulados, óvulos de baixa qualidade, segundo os médicos. A fertilidade diminui drasticamente após os 35, explicou a médica. Aos 40, as chances de uma gravidez natural bem-sucedida são de menos de 5% por ciclo. 5%. Mas 5% não é zero, eu pensava. Enquanto não for zero, há esperança. Tentamos fertilização in vitro. 1 vez, 2, 3. Cada tratamento custava o equivalente a um carro pequeno. Cada tratamento envolvia injeções diárias, hormônios que me deixavam irreconhecível, procedimentos dolorosos, e cada tratamento falhava. Aos 43, depois da 5ª FIV falhar, Paulo olhou para mim e disse: Helena, eu te amo, mas isso está nos destruindo. Financeiramente, emocionalmente, fisicamente, precisamos parar. Eu sabia que ele estava certo. Mas como você desiste de um sonho que está entranhado na sua alma? Aos 45 anos, eu estava em outro divórcio. Paulo não aguentou ver minha obsessão com a maternidade, e eu não conseguia deixar de lado esse desejo. Você precisa aceitar a realidade, disse minha irmã. Você tem 45 anos, está na pré-menopausa, seu tempo acabou. Eu ouvi isso, entendi logicamente, mas meu coração se recusava a aceitar. Eu comecei a ir à igreja, não porque eu fosse particularmente religiosa, mas porque eu estava desesperada. Desesperada por qualquer coisa que pudesse me dar um fio de esperança. Foi lá que conheci o pastor Marcos. Você veio buscar um milagre, ele disse. Não como pergunta, mas como afirmação. Eu vim buscar paz, menti. Aceitação. Ele sorriu. Não, você veio buscar um milagre. Está tudo bem. Deus é especialista em impossíveis. Eu queria acreditar, mas depois de 20 anos de tentativas, perdas, lágrimas, era difícil ter fé. Os anos continuaram passando. 46, 47, 48, 49, 50. Cada aniversário era uma lembrança cruel de que meu tempo estava acabando. Não, de que meu tempo já tinha acabado. Eu assistia amigas se tornarem avós. Eu segurei bebês de outras pessoas nos braços, sorrindo por fora enquanto meu coração sangrava por dentro. Aos 52, a menopausa chegou oficialmente. Acabou. Sussurrei para mim mesma, olhando no espelho. Realmente acabou. Eu parei de ir à igreja, parei de orar, parei de esperar. Aceitei meu destino. Eu seria a tia, a madrinha, a amiga que cuida dos filhos dos outros, mas nunca a mãe. Ou assim eu pensava. Aos 55 anos, algo estranho aconteceu. Eu estava em casa, numa noite qualquer de sexta-feira. Sozinha, como sempre. Assistindo TV, tentando não pensar na vida que eu não tinha. E então, eu senti. Não foi uma voz audível. Foi mais forte que isso. Foi um conhecimento profundo que veio de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Seu sonho não morreu. Eu me levantei de um pulo, olhando ao redor. Ninguém. Eu estava sozinha. Mas aquela sensação, aquela certeza. Isso é loucura, eu disse em voz alta. Tenho 55 anos. Estou na menopausa. Isso é biologicamente impossível. Mas o sentimento não ia embora. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu orei. De verdade. Não uma oração mecânica, mas um clamor do fundo da alma. Deus, se você está aí, se isso é real, eu preciso de um sinal, porque eu não aguento mais falsas esperanças, não aguento mais dor. 3 dias depois, minha amiga Márcia me ligou. Helena, você precisa conhecer o Dr. Andrade. Ele é especialista em reprodução assistida e trabalha com casos complexos. Márcia,
Eu já tentei todos os especialistas do país, tenho 55 anos, estou na menopausa, não há nada que... Só vai conversar com ele, por favor, por mim. Eu não queria ir. Não queria reabrir essa ferida. Mas Márcia insistiu tanto que eu finalmente concordei, só para fazê-la parar. O consultório do Dr. Andrade não era como os outros que eu tinha visitado. Não tinha aquelas fotos irritantes de bebês sorridentes por todo lado, me lembrando do que eu não tinha. Ele era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, olhos gentis. Márcia me contou sua história, ele disse. 20 anos tentando, múltiplas perdas, 2 casamentos terminados, FIVs falhadas e agora, aos 55, na menopausa. Exatamente, eu disse, já me levantando. Então você entende por que isso é perda de tempo. Sente-se, ele disse, gentil, mas firme. Deixe-me terminar. Eu sentei cruzando os braços. Você já considerou óvulo doado? Eu pisei. O quê? Seus óvulos podem não ser mais viáveis, mas seu útero ainda é. Com preparação hormonal adequada, mulheres na menopausa podem carregar uma gravidez com óvulos doados. Meu coração começou a acelerar. Mas eu tenho 55 anos. A mulher mais velha a dar à luz com óvulos doados tinha 74 anos, na Índia. Obviamente não recomendo esperar tanto, mas aos 55, com sua saúde, é totalmente possível. Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. O bebê não seria geneticamente meu. Não, ele confirmou, mas seria seu em todos os outros sentidos. Você o carregaria, nutriria, daria à luz, amamentaria, criaria. A genética é apenas uma parte da maternidade, Helena, uma parte pequena. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Mas eu estou sozinha. Não tenho um parceiro. E o custo? Um doador de esperma pode ser usado. Quanto ao custo, posso trabalhar com você. Existem programas, financiamentos. Onde há vontade, há um caminho. Pela primeira vez em anos, eu senti algo que tinha esquecido como era. Esperança. Os próximos meses foram uma montanha-russa. Exames, mais exames, preparação hormonal, escolha de doadora de óvulos, escolha de doador de esperma, aconselhamento psicológico, porque sim, eles achavam que eu estava louca. Minha família não apoiou. Você tem 55 anos, vai ter 75 quando seu filho tiver 20. Pensou nisso? E se algo der errado com a gravidez? Na sua idade? Isso é egoísmo. Você está pensando em você, não na criança. Cada palavra era uma flecha, mas eu tinha passado por coisas demais para deixar opiniões alheias me deterem agora. Aos 56 anos, fizemos a primeira tentativa de implantação. Falhou. É normal, disse Dr. Andrade. Na primeira tentativa, estamos calibrando. Vamos ajustar. Segunda tentativa. Falhou. Terceira tentativa. Falhou. Eu estava com 57 anos agora, e começando a achar que tinha sido tola de ter esperança novamente. Uma última vez, eu disse ao Dr. Andrade. Eu tento uma última vez, e se não der certo, eu aceito. Prometo. Vamos fazer diferente desta vez, ele disse. Vamos tentar um protocolo novo que li em um estudo recente. Está disposta? Eu estava. 2 semanas após a 4ª implantação, eu fiz o teste de gravidez. Eu tinha feito esse teste centenas de vezes na minha vida e centenas de vezes tinha visto uma única linha. Desta vez, eram 2 linhas. Pausa dramática longa. Eu caí no chão do banheiro e chorei. Chorei como nunca tinha chorado antes. 35 anos de dor, de perda, de esperança frustrada, tudo saindo naquelas lágrimas. Ah, mas junto com a alegria veio o terror. E se eu perdesse de novo? E se meu corpo de 57 anos não aguentasse? E se... Não, eu disse em voz alta. Não desta vez. Desta vez eu vou confiar. E assim, dia após dia, eu orava. Eu descansava. Eu cuidava de mim. 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas.
Cada ultrassom era um milagre. Cada batimento cardíaco que eu ouvia era uma vitória. Seu bebê está perfeitamente saudável. O médico dizia, sempre surpreso, mais saudável que muitos bebês de mães de 30 anos. Aos 5 meses, eu finalmente permiti a mim mesma acreditar. Eu estava grávida, realmente grávida, e ia até o fim. A gravidez não foi fácil. Eu tive pressão alta, diabetes gestacional, edema, todo tipo de complicação que você pode imaginar em uma gravidez de alto risco. Mas cada desconforto, cada dor, cada noite sem dormir, tudo era uma bênção, porque significava que meu bebê estava crescendo dentro de mim. Aos 59 anos e 11 meses, numa terça-feira chuvosa de março, meu bebê decidiu que era a hora. A cesariana foi agendada. Por causa da minha idade e das complicações, parto normal estava fora de questão. Eu estava aterrorizada e, ao mesmo tempo, mais em paz do que jamais estive em toda a minha vida. Na sala de cirurgia, enquanto preparavam o procedimento, eu orei uma última vez. Deus, obrigada. Mesmo se algo der errado agora, obrigada por me deixar chegar até aqui, por me deixar sentir meu bebê crescer dentro de mim, por realizar meu sonho. E então eu ouvi o choro mais lindo, mais perfeito, mais milagroso que já existiu neste mundo. É uma menina, disse o médico, colocando aquele pequeno ser nos meus braços. Ela era perfeita, completamente perfeita. 10 dedinhos nas mãos, 10 dedinhos nos pés. Olhos fechados, mas logo abertos, me olhando como se me conhecesse desde sempre. Oi, Graça. Eu sussurrei, porque era o nome que eu tinha escolhido. Graça, porque ela era exatamente isso, uma graça inexplicável de Deus. Naquele momento, segurando minha filha, faltando dias para completar 60 anos, eu entendi. Entendi por que tive que esperar tanto, por que tive que passar por tanta dor, porque nada deu certo antes, porque não era para dar certo antes, era para dar certo agora, com ela. Cada lágrima que chorei, cada perda que sofri, cada porta que se fechou, tudo fazia parte do caminho até este momento, até ela. Hoje, Graça tem 2 anos, eu tenho 62. As pessoas olham para nós na rua e algumas vezes pensam que sou a avó. E sabe de uma coisa? Não me importo, porque eu sei a verdade. Eu sei que sou mãe, mãe que esperou uma vida inteira, mãe que não desistiu quando todos disseram para desistir, mãe que confiou quando não fazia sentido confiar. E sim, eu vou ter 75 quando ela tiver 15. E sim, provavelmente não verei meus netos. E sim, há 1000 razões lógicas pelas quais eu não deveria ter feito isso. Mas quando ela me chama de mamãe, quando ela coloca seus bracinhos ao redor do meu pescoço, quando ela dorme no meu colo, nada mais importa. Nada. Se você está assistindo este vídeo e tem um sonho que parece impossível, um sonho que todos dizem que você deveria abandonar, um sonho que o tempo está roubando de você, eu quero que você saiba uma coisa. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais quando Deus está no controle. Nunca é tarde demais quando há um propósito. Nunca é tarde demais para milagres. Minha filha é a prova viva disso. E talvez seu milagre também esteja a caminho. Talvez você só precise aguentar firme mais um pouco, mais um dia, mais uma tentativa. Porque quando finalmente acontecer, e vai acontecer se for da vontade de Deus, você vai olhar para trás e entender. Você vai entender que a espera fez parte do milagre. Obrigada por ouvirem minha história, do fundo do meu coração. E se você também tem uma história de superação, deixa aqui nos comentários. Eu quero ler cada uma, porque todos nós precisamos lembrar que não estamos sozinhos nesta jornada. Inscreva-se no canal para mais histórias de superação que vão tocar seu coração e renovar sua fé. Até o próximo vídeo. E lembre-se, seus sonhos valem a pena, sempre.